Hariom Namah Shivaya. Pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim falar sobre um assunto encomendado pelas pessoas que... Mais de uma pessoa me pediu para falar sobre isso, num comentário de um vídeo que eu via alguns dias atrás. Então estava pedindo para falar sobre como que o hinduísmo, né, o yoga, portanto, encara esse fenômeno da reencarnação. Então, antes de fazer isso, eu vou fazer uma observação que é a seguinte. Tem muitos aspectos sobre yoga, hinduísmo, etc., que são realmente muito preto no branco. Ou seja, você pode por si ponderar, por suas considerações pessoais, pela sua experiência empírica, né, enquanto lidar com as pessoas e com as coisas, você pode verificar por si mesmo que é assim e ponto final. Então, isso é verdade acerca das posturas, das respirações, né? Então dizem que tem uns efeitos, você mesmo pode sentir. Nas reflexões, então, nem se fala, né? Nas situações que a gente lida na própria vida, então nem se fala, porque você vai vendo que as dúvidas que você tinha eram dúvidas que aparecem nos textos clássicos, que têm milhares de anos de idade. A relação com as pessoas, né, com as coisas, ela não muda em termos de apego, em termos de carinho, em termos de expectativa, em termos de carência. Então você vê que isso tem sentido e você mesmo sente as modificações acontecendo no seu dia a dia conforme você põe essas coisas em prática. E quando você vem falar em termos de lei do karma, porque a reencarnação exige que você fale um pouquinho sobre lei do karma, isso foge um pouco a esse âmbito, porque você não pode verificar realmente. Então, faz sentido? Faz. Tantas outras coisas no mundo fazem sentido, e você não pode ver. Mas verificar por si realmente fica difícil, porque então a morte é a última barreira, né, do desconhecido realmente. Até que se saiba, ninguém foi lá e voltou para contar a história. Então, esse parêntese feito, vamos lá. Então, vamos lá, é o seguinte. Por causa da lei do karma, né, que rege todo o universo em termos de samsara, e o motor da rodinha do samsara é a lei do karma, porque o ser humano, enquanto ele se vê como agente de uma ação, ele então se manifesta no mundo, então ele age fazendo tantas e tantas coisas. Ao agir, essas ações elas têm sempre, absolutamente 100% das vezes elas têm consequências, reações, ainda que você não as veja. Inclusive, como eu falei também no outro videozinho sobre karma, o interessante sobre o karma é que tem uma parte da ação que é drishta, ou seja, você vê. Tá? Então, esse vem de uma raiz de sânscrito, chama drish, que significa ver. Então, drishta, aquilo que é visto. Ou seja, quando você joga uma pedra em alguém, você consegue ver muito bem qual é a consequência, né? A pessoa se machuca, ela sangra, ela vira e vai te atacar outra pedra. Então, você vê a consequência, né? A reação logo de cara. Mas tem uma parte que os Vedas dizem que é adrishta, ou seja, não visto. Tem alguma coisa ali que você movimenta, né? Na própria matéria, né? Na fibra do próprio... Como funciona o universo inteiro em termos de ação e reação. Então tem uma parte da tua ação que fica não vista. Então, ainda que a pessoa te devolva a pedrada ali, então essa relação de ação e reação, ela pode não ter ficado perfeita, no sentido de que nem sempre você sofre as consequências dos seus atos na mesma hora. Ou seja, alguma coisa pode ficar pendurada para frente. E é por isso, segundo a lei do karma, né, então, que a lei do karma diz que se você fizer coisas boas, atrai coisas boas. Se você fizer coisas ruins, atrai coisas ruins. Aí você vê, mas por que tem um cara tão canalha, ele passou a vida inteira, todo mundo sabia que ele roubava, ele era muito rico, teve uma vida muito boa e morreu papum, isso então não se aplica. Pois é. Para a teoria do karma fazer esse sentido, sempre 100% dos casos tem que se aplicar. Uma ação gera uma reação, visível e invisível. Portanto, se essa pessoa não teve essas consequências negativas de ter realmente sido um grande canalha, ter roubado muito, de repente matado, mandado matar, etc. Se essa pessoa não sofreu as consequências dessas ações incorretas, né, fora do Dharma, nessa vida, se não sofreu, então é necessária uma outra vida para que isso possa acontecer. É claro que não é simplesmente assim, a lógica não é somente essa, né? O fato de você ter uma existência nesse mundo, em linhas gerais, ele também não pode, segundo o hinduísmo, funcionar meio que de uma outra forma. Porque se fosse simplesmente uma vida e acabou, você teria que dizer o que vem então depois dessa vida, né? Primeiro, é problemático você pensar em termos de uma vida só. Primeiro porque, então o que vem depois? Nada.
Então não pode, né? Como o grande francês, né, Lavoisier, disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não pode vir nada do nada e também não pode uma coisa existente ir em direção ao nada. Então é problemático pensar em termos de yoga e em uma vida só. É problemático. Também o fato de que, se você imaginar uma vida espiritual, depois, nada mais é do que um outro samsara, sujeito também a sofrimentos e alegrias, exatamente como esse que a gente está vivendo aqui. Então, uma vida fora desse corpo que seja igual a essa, meio que tanto faz. E isso também meio que joga por terra um conceito muito raso, né, que a gente tem de céu e inferno, que tipo, depois então dessa vida tem um paraíso. Mas o paraíso, tipo, você nunca vai cansar dele, é sempre a mesma coisa, ele sempre é igual para todo mundo, porque o que é o paraíso para mim pode não ser o que é o paraíso para você. Então, se ele for igual para todo mundo, certamente alguém vai se frustrar. Mas como que alguém pode se frustrar no paraíso? Então, é problemático. Então, enfim, de várias maneiras é problemático. Não estou dizendo isso para invalidar, mas apenas que exige um raciocínio em cima de algumas coisas que às vezes a gente aceita sem pensar. Mas, de novo, volto a dizer que a gente está aqui no âmbito de consideração e uma grande dose de fé também. Por que não dizer fé? Fé embasada, fé apoiada, mas ainda assim uma certa dose de fé. Não deixa de ser. Bom, espero que tenha sido uma boa introdução aí nesse que não é um assunto fácil realmente em termos de reencarnação. Talvez seja interessante dizer que em termos de autoaperfeiçoamento, né, se a gente pensar em termos de aperfeiçoamento, isso nunca teria de fato fim, né? A gente sempre pode crescer para algum lado, né? Afinal somos, em termos de corpo e mente, somos finitos e o universo é infinito, então tem sempre onde aperfeiçoar, então o ponto não é esse. O ponto é que, em termos de encarnação e reencarnação, a roda do karma vai movendo o samsara. Tá? Como que eu saio dela? Isso já é um assunto para um outro vídeo. Na verdade, eu já falei, porque esse é o objetivo do yoga. Né? Então, qualquer coisa, deixe seu comentário aí embaixo, suas dúvidas, suas réplicas, enfim. Não estou querendo aqui convencer ninguém, estou só expondo o ponto de vista dos Vedas. Lembra que o nosso curso gratuito não vai demorar muito a chegar, a gente já está entrando em novembro, o curso gratuito começa 5 de dezembro. O curso que vai tratar sobre posturas, respirações, sobre Yoga, Vedanta, enfim, vou dar um panorama geral nesse curso gratuito, vão ser 3 dias e uma aula de práticas, então acho que vai ser bem interessante, então se inscreve que o link aí está sempre colado nos meus vídeos. Hariom.